Atos, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Atos 12. Quem encontrou, dá um glória a Deus, aleluia. Amém. Hoje tem alguns irmãos que não estão conosco, né? Estão viajando. O Adriano e a Lucilene, que são figurinhas carimbadas aqui, Só quando eles viajam que a gente realmente assim... É bom viajar de vez em quando para a gente se dar conta da falta que faz. Né? Hoje mesmo faltou a Adriana aqui na sonoplastia. O Fernando e a Priscila também não estão. O Fernando estava com a garganta bem ruim. E ele me avisou que não viria porque ainda está tendo alguns sintomas. E assim como a gente tem avisado, você está com sintomas, fica em casa. Amém? Participa de casa. Eles estão participando pela internet. Amém? Aí tem a Leninha também está viajando ainda, né, Ana? A Leninha ainda está viajando. Glória a Deus. E tem aqueles que tá com medo do frio ainda. E não vieram por causa do frio. Mas amém. Nós estamos aqui, amém? Fala para a pessoa que está do teu lado aí, fala assim: eu te amo, sou apaixonado por você. Amém? Glória a Deus. Fala assim: mas eu, no nome de Jesus, fala para ele, fala: no nome de Jesus, eu te proíbo de falar comigo enquanto o Senhor estiver falando comigo. Amém? Amém, querida? A gente fala brincando assim, tudo, mas pode olhar sério para o teu irmão. O que ele tiver para te falar não é mais importante do que o que Deus tem para te falar. Amém? Hoje eu estava na casa de uma grande amiga mesmo, nossa, que eu não via há 15 anos. Aí eu estava conversando com ela, e a última vez que eu a vi, eu não era pastor ainda. Aí a gente conversando, eu falei assim: eu sou xiita como pastor. Eu gosto dos negócios bem... Tem que ser certinho. Amém? Tem que ter reverência com o Senhor. Amém? Então, no nome de Jesus, meu irmão, não vai te dar sede e nem vontade de ir no banheiro até que a palavra termine. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Atos 12... Aleluia, diz assim o verso 1: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E matou a espada Tiago, irmão de João. Verso 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Verso 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vocês estão prestando atenção num detalhe? 4 quaternos são pelo menos 16 soldados para guardar um homem. Um homem que era discípulo de Jesus. Se ele não fosse discípulo de Jesus, nem pregador da palavra, o que ele era? Ele era apenas um pescador. Um pescador que não oferecia o quê? Perigo, mal algum às pessoas. Mas ele era discípulo de Jesus e pregava. E ele foi preso e ficou 16 soldados para cuidar dele, para guardar ele. Também, pudera. Na primeira pregação do homem,
se converteu quase 5.000 homens. Aí deixaram ele pregar mais uma vez, mais 3.000 almas vieram para Cristo. Então vamos prender, vamos colocar a gente lá para guardar ele, porque esse homem falando é muito perigoso. Então mandou 4 quaternos. Pedro, pois, era guardado na prisão, porém, o quê? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus, ou orava continuamente por ele ao Senhor. Amém? Verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro o quê? Dormindo. Entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às tuas costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real. Ali onde que eu parei aqui. 9. Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, Pai. Mais uma vez te peço direção. Peço que o teu Espírito nos ajude a compreender e que teu Espírito nos convença da verdade contida nessa palavra. Que hoje o Senhor se revele a cada um de nós, como precisamos para sermos transformados, para que a nossa vida seja louvor e adoração a Ti. No nome de Jesus, que caia por terra todas as escamas que nos cegam, Senhor. No nome de Jesus, para que a gente possa ver, ó Pai, a luz que a Tua palavra está dizendo que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, queridos? Hoje eu quero pregar a respeito da importância da intercessão e da necessidade da intercessão, né? Se fôssemos dar um título para a palavra, seria a necessidade e a importância da intercessão. Amém? Querido, nesse texto nós começamos a ler falando que Herodes, quem era Herodes? Era o governador. E ele perseguia os cristãos. E ele perseguia os cristãos para maltratá-los. E um detalhe aqui que eu quero mostrar para você nessa palavra é que só persegue outra pessoa quem acha que dá conta com ela. Só persegue outra pessoa, só se levanta contra outra pessoa alguém que se acha maior do que ela. Porque quem não se acha maior, não se levanta contra outra pessoa. A palavra de Deus, Paulo diz na carta de Efésios, se não me engano, que nós devemos nos considerar para os nossos irmãos sempre menor do que eles. Nós temos que nos considerar menor do que eles. Né? Tanto que quando foram interrogar Jesus e perguntaram para ele, né, quem que vai ser o maior no reino dos céus? Aí Jesus começou a explicar, falou assim, olha, quem quiser ser o maior, o que tem que fazer? Sirva a todos. Então, no reino de Deus, no reino dos céus, o maior não é quem é servido. O maior é quem serve. Então, nós precisamos entender isso. Por isso, se eu quero ser alguma coisa diante de Deus, eu preciso me considerar menor do que o meu próximo, do que o meu irmão. Eu tenho que me considerar menor do que ele. Por quê? Porque eu não fui levantado pelo Senhor para ser servido, mas eu fui levantado pelo Senhor para servir. E ninguém que está acima do outro acha que tem que servir quem está abaixo. Por isso que o Evangelho confunde a cabeça das pessoas. Por isso que o Evangelho é loucura para as pessoas que perecem. Por quê? Porque o mundo ensina que você tem que ser servido. Que as pessoas, elas são grandes, então elas têm que ser servidas. Tem pessoas que vêm para a igreja e encontram muita dificuldade na igreja. Por quê? Porque aqui elas não vão ser servidas. Aqui elas vão ser ensinadas para servir outras pessoas. Amém? Então aqui é um lugar de cura. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com essas pessoas, nós fomos trabalhados, estamos sendo trabalhados e vamos trabalhar com essas pessoas, não para exigir serem servidas, mas para servir. Por isso que tem algumas igrejas que trabalham com um tipo de liderança que querem, não, você é servo, você é meu discípulo, você tem que servir. Você se coloque no seu lugar, você é isso, você é aquilo. E não é por aí que as coisas funcionam. Eu preciso vir para Cristo, Deus vai me ensinar, Deus vai me dar discípulos, vai. Mas eu tenho que ensinar os meus discípulos a servir, como? Servindo. Eu preciso servir. Eu preciso servir. Eu preciso mostrar para ele. Não é com palavras que eu ensino, é com atitude de serviço. Amém? Porque quem não consegue fazer esse trabalho de servir, você pode ter certeza, vai chegar um momento que ele vai se levantar contra as outras pessoas. Por quê? Porque ele acha que ele tem que ser servido, então ele se considera o quê? Maior do que todo mundo. Maior do que todo mundo. Então aqui Herodes, ele perseguia os cristãos para poder maltratar. Por quê? Porque ele estava querendo mostrar para os cristãos quem era que mandava. Ele queria mostrar para o povo que nada ia acontecer ali se não fosse da vontade dele. Então o que ele fez? Ele pegou o discípulo, o irmão de João, e matou a espada.
foi lá, pegou Pedro e prendeu. E ele pegou e falou assim, olha, porque eu tenho certeza, eu não quero que você fuja, eu vou colocar 16 soldados só para cuidar de você. E no texto nós lemos que Pedro, ele estava dormindo, mas do lado direito dele tinha o quê? Um soldado, do lado esquerdo tinha outro soldado, e ele estava o quê? Preso. Ele estava preso com cadeias, ele estava preso, estava amarrado ali com grilhões. Ele estava preso. E ele estava dormindo. Por quê, querido? Que ele estava dormindo. Entenda, todas as pessoas que estão presas em alguma coisa, ela não tem ânimo para buscar. Ela não tem ânimo para orar. Pedro estava preso, mas ele não estava impedido de orar ali. E se ele não pudesse falar, ele poderia orar em espírito. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele não estava orando, que Pedro estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque não tinha força. Porque quem está preso a uma situação não tem força. Tem pessoas que estão presas à enfermidade e ela não tem força para reagir. Ela não tem força para orar por aquilo. Tem pessoas que estão presas às situações, mas ela não tem força para poder sair daquele lugar. É aí que vai surgir o quê? A necessidade de ter alguém na brecha por ele. Porque Pedro, ele estava preso, ele era um homem de Deus. Na sua primeira pregação se converteram mais de 4.000 almas. Na sua segunda, mais de 3.000. Ele era um homem de Deus. Ele estava preso, mas ele não tinha força, querido, para poder orar, para poder buscar ao Senhor, para pedir livramento para Deus. Senhor, me tira daqui. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Não tinha. Ele não tinha forças para isso. Então o que ele fez? Ele foi dormir. Porque quando esgotam-se as forças, a gente faz o quê? A gente desfalece. A gente vai dormir. Só que a Bíblia está dizendo aqui, nós lemos, que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Pedro não tinha força para orar, mas tinha uma igreja orando por ele. Tinha uma igreja na brecha, clamando por ele. Tinha uma igreja dizendo, Senhor, tem misericórdia de Pedro, tem misericórdia do nosso pastor. Senhor, tem misericórdia, estenda as tuas mãos, protege a vida dele. Senhor, não deixa acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com Tiago. Senhor, não deixa ele ficar lá dentro sofrendo. Senhor, tira ele de lá. Havia uma igreja que estava intercedendo, orando. Aí, querida, a minha Bíblia está dizendo aqui, que quando Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, preso. E tinha guardas diante da porta, que guardavam a prisão. Aí no verso 7 fala assim, eis que sobreveio o quê? O anjo do Senhor. Diga assim, toda vez que a Bíblia diz, o anjo do Senhor, significa que o próprio Deus veio em socorro dele. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, o próprio Deus, resplandeceu uma luz aonde? Na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. O anjo, na hora que chegou nele, tocou nele, a primeira coisa que caiu dele, ele se despertou e caiu as cadeias, caiu sem chave, ele estava preso. Na hora que o Senhor tocou, ele foi livre, liberto.
ele foi liberto ali. Querido, interessante que quando ele pegou e estava livre, geralmente a pessoa que está livre, a gente assiste alguns filmes às vezes, aí a gente vê pessoas presas lá e na hora que abre a porta da prisão, né, tem alguém que está direcionando, ó, vai por aqui, mas sempre tem um monte que quer correr para outro lado. Aí eles querem fugir, ou querem escapar, ou querem ir para o outro lado. Eles querem sair de qualquer jeito. E nesse texto aqui eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: o anjo tocou nele, libertou ele, mas o anjo orientou ele. Primeiro, cinge-te. Aí ele pegou e vestiu, porque com certeza ele estava sem a sua túnica ali. Aí ele se vestiu. Aí o anjo pegou e falou assim: agora ata as tuas sandálias. Você não pode sair de qualquer jeito. Ele foi lá e amarrou as sandálias. Depois disse mais: lança às costas a tua capa. Aí disse: e segue-me. E a palavra de Deus diz que ele, aonde o anjo ia, Pedro também ia. Pedro também ia. O que significa isso? Significa que ele estava seguindo a direção que Deus estava ali lhe dando. A direção que Deus fez chegar até ele estava seguindo. Ele foi liberto, querido, ele foi guiado, as portas iam se abrindo. A Bíblia diz aqui que o portão, o último portão, enquanto eles caminhavam rumo ao portão, é igual aquela porta de shopping. Né? Você vai chegando e a porta se abre sozinho. Né? Muita gente acha que isso é novidade, né? Vai no shopping, chega lá, a porta abre sozinho. Não, para nós não pode ser, porque tem na Bíblia. O anjo ia à frente, Pedro atrás dele. Quando chegou de frente para o portão abriu sozinho, para que eles passassem. Amém? Aí a pergunta é: Deus respondeu nesse livramento de Pedro? Deus respondeu que oração? Diga comigo, fala assim: Deus respondeu a oração da igreja que estava na brecha por Pedro. Amém? Deus respondeu a oração da igreja, mas não era qualquer oração, era a oração da igreja se colocando na brecha por Pedro. Se colocando na brecha por Pedro. Por isso, querido, que todas as vezes que você intercede por alguém, você está se colocando na brecha por ela. Tem pessoas que acontecem alguns milagres na vida dela, aí ela fala assim: não, eu sou o cara, mas ela não ora. Ela não ora. Aí por que ela não ora? Ou melhor, por que aconteceu o milagre? Porque tinha alguém na brecha. Porque alguém se colocou na brecha por ela. Porque alguém pagou preço de oração por ela. Porque tem pessoas, querido, que não conseguem orar. Tem pessoas que estão passando por situações difíceis, que não conseguem orar. Tem vezes que eu passo por dificuldades, lutas, que eu falo assim: eu vou orar, eu vou passar a noite orando, porque eu sei que vai mudar, mas eu vou e me coloco de joelho e eu não consigo. Eu não consigo orar por muito tempo. Às vezes eu não consigo nem abrir a boca por causa da luta que nós estamos passando. Mas aí de repente começa a vir, as portas começam a se abrir, as notícias boas começam a chegar, as coisas começam a acontecer. E eu não sou doido de chegar: Senhor, obrigado porque tu ouviu a minha oração. Por quê? Porque não fui eu que orei. É porque eu sei que tem um grupo de intercessão intercedendo por nós. Tem um grupo que está orando. Tem um povo que se coloca na brecha por nós. Assim como eu sei que tem pessoas que abrem a boca para poder falar mal, para poder comparar, para poder medir. Tem pessoas que se levantam para poder fazer trabalho de macumbaria contra as nossas vidas. Mas, querido, quem se coloca diante do diabo para poder amaldiçoar, não tem força para poder vencer uma oração intercessória. Porque a oração intercessória, Deus fala para Isaías: olha, eu olhei
para ver se tinha pelo menos um que se colocasse na brecha por esse povo, mas eu não encontrei. Mas, querido, eu quero falar para você, quando Deus olha para você, Ele olha para ver se tem alguém na brecha por você, mas tem uma igreja que se coloca na brecha por você. Nós nos colocamos na brecha por você. Assim, nós oramos uns pelos outros. Nós clamamos uns pelos outros. Por quê? Porque nós entendemos qual é a importância e a necessidade da intercessão. A importância e a necessidade da intercessão. É tão bom quando eu converso com alguém e alguém vem falar, pastor, eu oro por ti. É maravilhoso quando eu converso com alguém, pastor, eu oro por ti. Eu coloco pela tua casa, eu oro pela tua casa, eu abençoo os teus filhos. E eu julgo também ser maravilhoso quando nós chegamos para alguma pessoa e dizemos, estou orando por você. Por quê, querido? O que Deus está nos mostrando hoje através dessa palavra é a força que tem a oração intercessória. É a força que tem. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus conhece as nossas misérias. Ele sabe que tem lutas que a gente não consegue orar. Ele sabe que tem coisas que sozinho a gente não dá conta de sair. Então Ele levanta uma igreja para se colocar diante dEle, por nós, para clamar, assim como essa igreja orava por Pedro, querido. E Deus vai nos conduzindo. Vai nos conduzindo. Ah, que oração que Ele está ouvindo, é a minha? Não, não é a minha oração. Mas é a oração de uma igreja que clama, de uma igreja que entende. E isso é amor. Isso é amor. Esse é o amor que Deus quer que a gente pratique. Um amor que a gente se considera uns para os outros menores. Eu sou menor, por isso eu tenho que te servir. Como que eu vou te servir? Começa com a intercessão. Começa com a intercessão. Você olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer, eu te amo, sem interceder por ela, que valor isso tem? Você falar para mim que você me reconhece como pastor e não orar por mim, o que isso? Que valor isso tem? Você olhar para os teus filhos e falar que ama eles, ainda que você nutra algum tipo de sentimento por ele, mas não ora pelos teus filhos, não intercede por teu filho. Sinto em te dizer, teu amor é mentiroso. Porque quando nós amamos, quando nós dizemos, afirmamos, sou servo de Deus, eu preciso pelo menos interceder pelas pessoas que estão comigo, pelas pessoas que andam comigo. Hoje eu estava compartilhando com um colega, com um amigo meu, falando assim, eu olhei quase 30 anos pela minha família, meu irmão. Quase 30 anos. Quase 30 anos orando, apresentando todos os dias, clamando por eles, intercedendo por eles. Deus fez milagres na vida deles. E eles não se convertiam, agora está vindo para o Senhor um por um. No nome do Senhor Jesus. Está vindo um por um. Está vindo um por um. Francisco está aqui já. Tem outros que estão lá em Jaciara, que também já são geração eleita. Está vindo um por um. Minha mãe está participando, não perde um culto. Meu pai está lá também. Daqui a pouco está todo mundo de joelhos. Vai estar todo mundo de joelhos. Sabe por quê, querido? Porque agora não sou só eu que oro mais. Agora o Francisco ora. Agora tem uma igreja que ora por eles, que se coloca na brecha. Você quer dar um presente para a pessoa que está do teu lado? Interceda por ela. Se coloque na brecha por ela. Olha para a pessoa que está do teu lado, você sabe das lutas que ela passa. Você sabe das lutas que a pessoa passa. Você é casado, querido. Eu sou casado. E eu não sei de todas as lutas que a minha esposa passa. Por isso, se eu sei, eu tenho que orar por ela. Se eu não sei, eu tenho que orar mais ainda. Nós precisamos sustentar uns aos outros com a nossa oração, com a nossa intercessão. Você precisa sair daqui hoje entendendo
qual é a importância e a necessidade da intercessão na vida das pessoas. Pedro, querido, essa igreja estava orando por Pedro, aí eu fiquei imaginando, pensando, eu falei, meu Deus, o quanto que essa igreja já foi abençoada através das orações de Pedro, amém ou não amém? Quantas vezes Deus ele fez milagres de cura, de provisão, Deus abriu porta de livramento, por quê? Porque Pedro estava se colocando diante do Senhor, por essa igreja, e no momento que ele precisou, que ele não tinha forças para orar, a igreja se levanta, e a igreja continuamente, você sabe o que é continuamente? Continuamente, é de dia e de noite, sem interromper, de dia e de noite, clamando, de dia e de noite, se colocando diante do Senhor, de dia e de noite, se colocando diante do Pai, de dia e de noite, clamando pelo Senhor. Senhor, se lembra de Pedro, Senhor, se lembra de Pedro, Senhor, livra ele, Senhor, tira ele, Senhor, tira ele. E a oração da igreja foi tão forte, tão intensa, que o próprio Deus se deu o trabalho de chegar diante de Pedro, de entrar lá no cárcere. Tem crente que vai falar assim, não, porque o meu Deus, ele é tão maravilhoso que ele não pode entrar num lugar desse. Rapaz, não há ferrolhos, né? Não há ferrolhos, não há portas que permaneçam intactas diante do Deus que nós servimos. Só que nós precisamos ativar esse poder em nosso favor nos céus. Como? Através da intercessão. 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 Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui precisa de um milagre, pelo menos, nesses dias? Você não tem nem força para levantar a mão. Oh, Jesus, tem misericórdia. Vou ter que orar muito para você então. Em nome de Jesus, quantos têm sonhos? Eu estou te ensinando algo tremendo, querido. Tremendo, tremendo. Então pare de orar por esses sonhos e comece a interceder por alguém. Comece a interceder. Comece a interceder. Ou faz ao contrário. Você ora 1 hora, né? Por dia. Você ora 40, 50 minutos pelo teu sonho e só 10 pelos outros. Muda. Ora só 10 pelos teus sonhos e 50 intercedendo pelas outras pessoas. Ou vai ser necessário que Deus faça com você a mesma coisa que ele fez com Jó, para te ensinar o valor da intercessão. Porque o que aconteceu com Jó, querido, Deus tão somente ensinou para ele qual o valor da intercessão. No começo do livro de Jó, o que Deus falou, o que ele fazia? Ele fazia sacrifícios por ele, por seus filhos, porque ele dizia, vai que meus filhos cometeram pecado, não é? Então assim, ele oferecia sacrifício, então quem que ele só via? Ele via só ele e a família dele. Então Jó enxergava somente o seu umbigo. Então ele sacrificava. Ele não sacrificava pelo servo, ele não sacrificava pelo vizinho. Ele não intercedia por mais ninguém. Ele só intercedia diante de Deus pelos seus filhos. Aí Deus pegou e falou, vou ensinar você o valor da intercessão. Aí todo mundo conhece a história. Satanás foi lá, tirou tudo dele, matou os filhos, tocou na saúde dele, só não matou a esposa. Por que ele não matou a esposa? Porque Deus pegou e falou assim para Satanás, falou, você pode tocar em tudo, poupa-lhes o que há? A vida. E quem é casado, a vida dele é só 50%, a outra vida é a mulher, então Satanás não podia tocar na esposa para tirar a vida. Entende? Então Deus proibiu, falou, tocou nos filhos, matou todo mundo, mas a mulher não. Aí o que Deus pegou e fez? Ele ficou lá, coçando, aí vê os amigos,
até que ele aprendeu, lá no finalzinho, no capítulo 42, aí ele diz, no verso 2, ele diz assim: ô Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aí, se não me engano, no versículo 4, ele vai falar assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aí quando chega no versículo 10, aí Deus pega e fala, olha que coisa interessante, querido, interessante. Deus pega e fala, um pouco antes, Deus pega e fala para os 3 amigos dele lá. Fala assim: olha, eu estou bravo com vocês. Então o que vocês vão fazer? Para que não haja maldição sobre vocês, vocês vão até o meu servo Jó, e ele vai orar por vocês. Só que é o seguinte, vocês não vão de mãos abanando. Cada um de vocês vai levar o quê? 7 ovelhas. E vai dar de presente para Jó. E eles foram. E deu de presente. Aí a minha Bíblia está escrita assim no verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este, agora eu estou acrescentando, tá? Deixou de olhar só para o seu umbigo e interceder só pelos da sua família e passou a orar pelos seus amigos. Aí fala, olha como mudou a sorte. Na hora que ele começou, quando ele orava só pela família, ele tinha um tanto. Mas quando ele começou a orar pelos seus amigos, interceder pelos seus amigos, o que aconteceu? Deus deu tudo em dobro que antes ele tinha. Então você quer receber alguma coisa de Deus? Sim ou não? Quer os teus sonhos realizados? Dê valor à intercessão. Valorize a intercessão. Gaste tempo orando. Gaste tempo orando. Pastor, mas eu não oro. Aprende a orar, irmão. Porque não tem outro caminho. A Bíblia não ensina outro caminho. Não tem outro caminho. Você quer o tempo, os dias maus sendo abreviados, sim ou não? Então ore pelos teus amigos. Ore pelos teus amigos. Ele sofreu muito até ele aprender. Mas na hora que ele orou pelos amigos, aprendeu a orar pelos amigos, Deus mudou. Tudo. Todas as coisas. Tem pessoas que é tudo ele. Meu Deus. Pastor passou por mim e não falou oi. Ah, eu não sei, eu não vou mais na igreja. Ah, eu não quero isso. Ah, eu não quero aquilo. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque o pastor falou, ajudou fulano, não me ajudou. Ah, porque isso. Ah, porque teve o aniversário de fulano, o pastor foi e o pastor não veio no meu. Eu não sei quando é o seu. Deus, Ele está querendo levar a igreja dele para um outro patamar. Para um outro nível de intimidade com Ele. Amém? E esse nível nós vamos alcançar como? Intercedendo uns pelos outros. Tem prisão que talvez você esteja, que você só está nela porque não tem pessoas da tua família que poderia estar orando por você e não está. Se a gente colocar em prática uns pelos outros, nós vamos vencer muito mais rápido algumas prisões. Por quê? Por causa da intercessão. Porque tem milagre que Deus só faz quando Ele olha para a brecha e Ele enxerga que tem alguém na brecha por você. Eu envio mensagens 3 vezes por semana. De vez em quando vai nas mensagens, ore por mim pela minha casa. Ore por mim pela minha casa. Eu acho que tem gente que pensa assim, o pastor deve estar passando por um... Não é, irmão. É porque não pode ser só eu que oro. Você precisa orar também. Amém? Quando você ora por mim, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Amém? E nós precisamos crer naquilo que... a última coisa sobre intercessão que eu quero te ensinar nessa noite é... Por que a igreja estava orando em relação a Pedro? Quem sabe me dizer? O que Deus estava pedindo? Para que o Senhor livrasse Pedro, sim ou não?
Só que interessante, quando Pedro foi lá bater na porta, o que aconteceu com eles? Eles não acreditaram. A menina foi lá, viu e ficou tão assustada, voltou, né? Pedro, voltou. Ai, ele está lá, é Pedro. Ah, você está mentindo. Não, é ele. Aí Pedro insistiu, quando abriram a porta era Pedro, eles ficaram... Aí Pedro falou o que tinha acontecido. Aí eles se deram conta de que a oração havia sido respondida. Amém? No nome do Senhor Jesus, fica de pé, vamos orar. Aleluia.